Nosso amor não se compara ao amor dele, a nossa bondade não se compara à bondade do coração dele. Amém? Mas nós pedimos e ele age. Então que Deus abençoe. Agradeço a minha Milena, que é a nossa ovelha mais antiga, né? A nossa ovelha mais antiga que está aqui. A nossa ovelhinha mais novinha, que é a Rafinha. Obrigada, Rafinha, por você estar na nossa vida. A Rafinha faz um bem tão grande para nós. Todos os nossos netos, né? Eles são bênçãos na nossa vida. Sempre estou ligada com os outros lá do sul. O Donzinho que chegou agora. Rafinha, ela é um anjo, amadinhas. Essa menina, ela é uma profeta do Senhor. Ela nos abençoa. Da hora que do dia que ela entrou na nossa vida até hoje, ela é bênção na nossa vida. Não é, Rafinha? Deus te abençoe, Rafinha. Ela chegou, eu cheguei, ela disse: vovó, tem um presente para você atrás dessa cortina. Aí eu pensava que era uma caixinha, alguma coisa, né? Um presentinho assim, coisa pegável. Aí eu disse: Milena, tem um presentinho para mim atrás dessa cortina, né, Milena? A menina disse: meu Deus, essa menina já fala tudo. Aí, quando ela abriu a cortina, eu disse: é por isso que a Rafinha estava tão impactada. Amém? Então, que venha o pastor Jadiel, que Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão, gratidão, eternamente gratidão. Amém. A graça e a paz, irmãos. Quantos estão alegres nesta noite? Todos nós, né? Vamos dar um aplauso mais uma vez ao nosso Senhor. A Ele, o bom pastor, supremo, soberano pastor, não é? Toda honra e toda glória. Muito bom. Não vou pregar mais do que 2 horas hoje, tá, gente? Devido ao horário, só 1h30, tá bom? A igreja vaza, né? Queridos, que bom poder ter esse dia de compartilhamento, né? Essa homenagem ao pastor. Eu até fico meio de fora porque, na verdade, a gente tem uma missão tão grande, né, para estes dias, e a gente é presenteado com a vida de vocês, não é? Não existe pastor sem ovelhas. Então, na verdade, a justificativa de ser pastor são as ovelhas. Para os irmãos que são mais novos, quando eu fui separado ao ministério, eu era secretário da convenção, uma convenção de 4 estados, lá no Piauí. E já tinha sido chamado 2 vezes ao ministério, mas só para a convenção, para atuar dentro da convenção, não com ovelhas. Mas apareceu uma necessidade de 17 pessoas que estavam sem pastoreio. E então o presidente da convenção me desafiou nessa responsabilidade, e aí nós fomos orar para ver a confirmação de Deus, e Deus confirmou. Então nosso ministério em 1992, ele começou com 17 ovelhas, né? Ovelhas essa que tem uma igreja lá muito bonita, maravilhosa, lá em Teresina, né? E firmada, fundamentada, com bons líderes. Líderes também são pastores. Vários discípulos hoje são pastores dentro do interior do estado. Então, o que justifica o ministério pastoral são as ovelhas. Então, a minha homenagem eu quero primeiramente dividir com vocês também. Amém? Hoje é o dia do pastor, é o dia das ovelhas também. Quero agradecer a cada um aqui que fez uma declaração, né? Palavras que a gente fica impalavreável, né? A gente fica sem poder de tão profunda, né? Cada uma das representações, porque são palavras apenas representativas, né? Dirigidas mesmo da própria igreja, mas quero agradecer de coração a todos os irmãos, quero agradecer também as mensagens que nos foram enviadas, de áudio, de texto, muitas mensagens. Tivemos uma mensagem da nossa irmã Cleide, lá de Teresina, aqui também, dizendo que nós continuamos sendo pastor, né? Nerialdo também, né? Fez uma homenagem para nós, que mora longe, em outro estado. E assim, queridos, nós somos gratos a Deus,
por este rebanho tão maravilhoso que o Senhor tem confiado a nós, né? Só o Senhor é que nos confia esta responsabilidade. Como foi dito aqui, há muitas lutas, há muitas turbulências, mas isso faz parte do processo, né? Do processo ministerial, do processo mesmo do trabalho pastoral, até porque nós olharmos à luz da palavra do Velho Testamento ao Novo Testamento, houve as turbulências a todo tempo, como aqui a gente viu nessa dramatização que houve agora há pouco, na dança, o inimigo anda em derredor, não é? Então ele quer atrapalhar o andar da obra de Deus, aquilo que Deus dá uma direção, então o inimigo está ali para impedir, para atrapalhar, é o papel dele. Mas nós temos o poder do Espírito Santo para vencer, amém? E o nosso discernimento é esse, de procurar atuar junto da ovelha, procurar trabalhar para que a igreja não perca a sua identidade. Então foi muito feliz a escolha para este dia, né, trazendo esse significado de princípios, né, que nós estamos trabalhando a igreja hoje, né, que são essas 5 engrenagens que formam os pilares da igreja que Jesus deixou. Na verdade não é invenção, é apenas um compartilhar. A irmã Sullivan deu aqui uma palavra e aqui está uma explicação muito importante. Os discípulos, Jesus disse para fazer discípulos. Então os discípulos precisam multiplicar o que, irmãos? O que um discípulo tem que multiplicar? Discípulos, não é? Assim também os pastores têm que multiplicar o quê? Hein? O que pastor tem que multiplicar? Discípulo multiplica discípulo, e pastor multiplica o quê? Pastores. Olha esses irmãos aqui, quantos pastores nós temos aqui na igreja? Não pastor já de título, não pastor já de certificado, né, diplomado, mas pastores de ministrar, de apacentar. Temos vários pastores já aqui dentro da igreja. Temos pastores inclusive fora do ministério, né? Pessoas que já são pastores fora. Mas o pastor multiplica pastores para poder a igreja também multiplicar o quê? Igreja, não é, irmãos? Então é um processo pastoral. A Bíblia fala que o pastor ele tem que estar Provérbios 22, 27, se não me falha a memória, não é? Fala que o pastor deve olhar o rebanho e cuidar das suas ovelhas, né? Então olhar com atenção o seu rebanho. Eu vou ler esse texto para os irmãos, só para não ficar aqui. Rapidinho, só para dedicar a vocês. Praticamente resume todo o significado do tempo pastoral. Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Isto é algo que o Senhor delega sobre nós, pastores. Conhecer o estado de uma ovelha, irmãos, é mais do que vê-la dentro de um culto. É mais do que conversar com aquela ovelha. É mais do que saudar. Mas como disse bem Roberval, né, Roberval? Cadê você, Roberval? Está em outra missão. Aí, como disse bem Roberval, precisa às vezes um momento reservado, de uma conversa um pouco mais consistente. O pessoal só gosta de dizer cajadada, né? Lembro sempre quando falo de cajadada, para não queimar muito meu filme, vocês leiam o Salmo 23, gente. Leia o Salmo 23, não é não? Porque toda hora eu fico queimando meu filme que eu sou um pastor de cajadada, né? Não, rapaz, eu sou fraco. Eu estou muito mole, eu estou achando que eu preciso melhorar nessa área do cajado, porque eu estou muito fraco.
Mas leia o Salmo 23, o que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor, né? Bonito, começa. Nada me faltará, oh, coisa boa, né? Depois ele diz, tua vara e teu cajado me consolam. Então, veja bem, quem está dizendo isso é Davi, aquele discípulo, né, líder por excelência, falando do Senhor. Queridos, então, para não queimar o filme, a gente, na verdade, tem que chamar para uma conversa, às vezes, mais consistente, devido às necessidades do reino, né? Às vezes, nós até optamos por... Gostaríamos de evitar algumas conversas fortes, mas eu seria, primeiro, omisso para com Deus, omisso para com o meu chamado, omisso para com a vida da ovelha, porque a ovelha não foi separada para se guiar, não é verdade, irmãos? A ovelha que se guia, ela já está em rebeldia. A ovelha é para ouvir a voz de seu pastor, a ovelha é para ser guiada, a ovelha é para ser ensinada, é para ter um referencial idôneo na palavra de Deus, porque nós reproduzimos o que o Senhor nos dá. A ovelha não é para se autodirecionar. Então, quando a gente observa alguma necessidade, a gente precisa sim conversar de uma forma mais consistente, mas com foco de reino, com foco de obra. Irmãos, e a ovelha, que é ovelha, ela compreende essa linguagem, às vezes não na hora, às vezes não no momento, porque a gente não faz isso por via de temperamento, não por questões emocionais, porque a gente quer ter uma conversa difícil com aquele irmão, porque a gente escolheu um dia para achar uma pessoa para conversar. Não, é algo nobre demais da conta, é reino de Deus, que é o reino de luz, que luta contra o reino de trevas, não é? Então, com isso, a gente tem que gerar uma identidade, não é, que aponta para céu, para reino, para santidade, para responsabilidades, para tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer, e vale muito a pena fazer isso, né, irmãos? Vale ou não vale, queridos? Vale muito a pena a gente ser fiel ao Senhor. Vale muito a pena ser fiel à palavra. Vale muito a pena você entender o que o Espírito diz à igreja. Nem sempre as palavras são tão emotivas como às vezes a gente espera, mas são palavras de edificação, de construção e de vitória. Porque quem quer receber a palavra fácil, vai ter uma vida difícil. Amém? Quem quer receber a palavra da verdade, vai alcançar a verdadeira vitória, a verdadeira libertação que a sua vida tem. Não é a palavra da fantasia, não é a palavra do engano. Olha, irmãos, o Brasil é conhecido como um país de fantasia. Quanto mais o político enganar as pessoas menos esclarecidas mais gostam. Não querem nem saber do perfil dele, da idoneidade dele. É a fantasia que ele fala, a promessa que ele diz. Sabe, querido, isso vai entrando num cenário geral e acaba entrando também no meio dos rebanhos, pessoas oportunistas que começam a falar, inventar coisas. Hoje essas invenções são chamadas de frases de efeito. São coisas que a pessoa gosta de ouvir ali na hora, mas aquilo não constrói uma vida, aquilo não constrói para você um futuro. Então chega às vezes um pastor meio doido, não é? Que às vezes acaba lhe dizendo umas verdades na palavra, não no temperamento, na palavra, por zelo de Deus, e às vezes aquilo incomoda naquele momento, mas aquela ovelha tem um dever de orar. Quando ela ora e ela observa, ela vê então a diferença que há entre você ouvir a verdade e você ouvir uma fantasia. E a gente sempre diz, quem gosta de fantasia nunca vai se afinar comigo nem com esta igreja, não vai. Quem gosta de fantasia não vai ficar neste lugar, neste aprisco, porque aqui nós não incentivamos, alimentamos a fantasia. É o compromisso com a verdade, com a doutrina, está inclusive no meu status, preservar a sã doutrina. Isso eu coloquei como missão. Tem gente aí que não está mais comprometido com a sã doutrina, meu querido. Então vocês me apoiam nisso, graças a Deus que vocês estão aqui, porque vocês apoiam esse meu ministério.
Vocês estão dando respaldo a este ministério, porque eu tenho uma guerra hoje travada também no meio ministerial daqueles que já abriram as porteiras, que disseram que tudo pode dentro de uma igreja, e os irmãos sabem que aqui não. Por quê? Porque nós usamos a palavra de Deus como regra de fé e prática, como instrumento de discipulado. Olha aí, ó, trabalhando sempre o discipulado focado. Nós não vamos pregar para vocês fantasia, nós vamos falar para vocês a linguagem da fé. E a fé, como vocês viram neste mês de fé que nós ministramos, ela envolve tudo e tem grandes responsabilidades. Mas o Senhor nunca falou de uma fé irresponsável, que só pelo fato de você desejar, você tem. Não, a fé, ela tem que ter atitudes, obras, posicionamentos. Então tudo isso mostra que nós temos que ter um foco dentro do rebanho. Procura conhecer o estado. Então, o estado das ovelhas. Se a igreja cresce, eu tenho que focar bastante em líderes, para que líderes reproduzam a visão pastoral, para que nós possamos ter um só rebanho, uma só doutrina, uma só visão. E aí a gente se distribui na liderança para que toda a igreja tenha harmonia na mesma visão. Para que isto aconteça, sobre mim recai uma responsabilidade. Quando alguém está comemorando aniversário, eu estou dando sempre 2 versículos, que para mim são marcos significantes, inclusive para pessoas até não convertidas que estão aniversariando, seja lá no grupo da igreja, no meu grupo de família, parentes não convertidos. Eu estou dando esses mesmos textos, que são desafiadores, para ver se a ficha cai das pessoas. Irmão, 2 textos significativos, de Provérbios 10, 22, que fala que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto. Então, a riqueza não é o dinheiro. Eu até digo que o dinheiro é a parte mais pobre da riqueza, né? Porque a parte mais rica da riqueza é a bênção. Amém? A bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto. A outra, que essa tem a ver com esse texto que eu li para vocês agora, que é como eu, pastor, como você, ovelha, pode cumprir o seu chamado, o seu ministério e seguir na sua posição dada por Deus. Em todo tempo, está lá citando para você guardar, marcar na sua Bíblia, bote lá na contracapa da Bíblia, anote a referência, nunca se esqueça desse texto de Eclesiastes, o livro do pregador, que tem como objetivo falar sobre a vida temporal e a vida eterna. E esse texto aqui, irmãos, ele é diferencial para a nossa vida. É o segundo que eu dou de homenagem para quem comemora aniversário. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em quanto tempo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Hoje eu trago esse texto para mim, para que eu possa cuidar do rebanho, para que eu possa conhecer o estado das ovelhas, irmãos. Eu tenho que ter esse óleo na minha cabeça, eu tenho que ter as minhas vestes alvas. Como eu poderei cuidar de vocês se eu não tiver este óleo para passar? Como eu poderei cobrar santificação se eu não tenho vestes brancas? Então, como eu poderei cuidar de um rebanho? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, se eu não tenho este respaldo ministerial para vocês. Então, a questão é que nunca falta este óleo. Este óleo, olha, eu fiquei aqui arrepiado, tocado com aquela música final, que é a música sacerdotal, Thaís. Que coisa, se vocês foram buscar aquilo, menina, me manda depois aquele negócio. Gente, me deu, eu ficava ali, já tendo uma visão profética, um ato profético para terminar o culto hoje. Aqui cantando e todo mundo só aplicando, porque elas leram o número 6 ali, cantaram o número 6. Meu Deus, a bênção sacerdotal, quando Deus impetra a primeira bênção sobre o sacerdote Arão, depois ali da lei no monte, então agora para ele, para toda a família, para toda a linhagem sacerdotal. Que busca profunda, aquele negócio me esmagando aqui por dentro, me remoendo, pronto, fechou com chave de ouro. Ato profético. De fato, elas estavam cantando o número 6. Gente, profundo demais. Então ali, os irmãos lembram, né, que quando aquele óleo, Deus está impetrando aquela bênção, separando, Abraão, o óleo está caindo na cabeça, descendo pela barba, vai pelas vestes, vai melando Arão todo na unção da glória de Deus.
E aqui está dizendo, em todo tempo seja alvo estas vestes pela unção do Espírito, que este óleo nunca falte na tua cabeça, Arão, pastores, ovelhas, porque as ovelhas recebem, ó, vai caindo na cabeça, vai descendo pela barba, vocês, né, vestes, sabe? Cada item que o óleo vai passando, a trajetória, para chegar nas ovelhas. Mas o óleo tem que começar no alto da cabeça, derramado lá do vasilhame celestial de Deus. Então nunca a gente vai conhecer um rebanho. Eu posso conhecer a sua realidade? Sim, fazer o que com ela se não tiver esse óleo? Estou informado do seu problema, estou informado da sua realidade. Fazer o quê? Não, tá bom, meu filho, você é gente boa, continue assim, você continua derrotado, fracassado. Não. A unção que vem sobre nós é uma unção para te dar uma direção de vida, para te mostrar o segredo da vitória, da restauração, da vitória sobre o pecado de Satanás e tudo isso. Amém, meus queridos? Então eu agradeço ao Senhor pela vida de todos os irmãos desta igreja, que sei que vocês têm dado um exemplo também de submissão a este ministério, a esse perfil ministerial, de compromisso nestes últimos dias. Tenho certeza que se vocês fossem pessoas mais fracas, vocês não suportavam algumas, como dizem por aí, né, cajadadas, né? Algumas conversas mais fortes, né? Eu quero até dar um testemunho. Roberval não voltou mais. Ei, Roberval, tu não volta mais não, meu filho, para a igreja? Que negócio é esse? Só para apresentação. Fica bem aí, porque eu quero aproveitar. Testemunho de Roberval, que ele foi o autor dessa palavra aí de cajadada, né, e tudo mais. Mas o Roberval, ele deu um exemplo para o meu trabalho ministerial, um exemplo muito edificante nesta semana, quando ele mesmo já contou. Estou falando só porque Roberval já abriu, né? Então disse que foi 5 minutos, um tempinho curto, mas de uma conversa importante, dessas conversas um pouco mais fortes, que vocês chamam de cajadada, mas eu digo uma conversa um pouco mais forte. Mas ele não falou o outro lado da moeda, que ele não falou o lado de como ele reagiu. Como foi exemplar, irmãos, a postura desta ovelha, quando o pastor está em ofício, cumprindo uma missão. O que ele fez? Ele disse para mim as seguintes palavras, Roberval, talvez eu esqueça alguma, mas por motivo do tempo vou resumi-la. Ele disse: pastor, tudo o que o senhor está dizendo está certo, é verdade, é isso mesmo, e quero dizer ainda mais para o senhor, que isso, sem nenhuma vaidade aqui minha pessoal, eu estou colocando as palavras dele, mostrando como eu trouxe o efeito na vida dele. E ele disse: pastor, por aí afora, nós não conseguimos mais ver esse tipo de palavra, esse tipo de pastor. Palavra sua, não foi, Alberval? Então, claro que tem muitos pastores maravilhosos, abençoados, mas ele falou de uma via geral, dentro da onda que está acontecendo. E ele falou aquilo, eu disse: meu filho, que exemplo de transparência e humildade você dá neste momento. Porque não foi uma palavra, eu não estava dando aquela palavra, trazendo aquela promessa de muitas coisas, de tanto, não, eu estava chamando ele para apenas uma observação a um procedimento que é importante para a vida cristã. Um pouco mais consistente, né? Um pouquinho mais consistente, né, Roberval? Um pouquinho mais consistente. Mas ele recebeu aquilo com alegria, entendendo esta função, e aquilo me deixou tão gratificado, e diz assim: vale a pena ser pastor de ovelhas assim, viu, irmãos? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Porque vocês pagam este ministério desta forma. Amém? Parece que também foi a Flaviane que falou na submissão, né, e tudo. Então, quer dizer, esse ofício se torna bem mais gratificante quando, na verdade, esse trabalho se torna visto desta maneira. Não como uma opressão ou uma perseguição, mas sim desta maneira. Amém, meus amados? Quero dizer que este rebanho para mim é maravilhoso, é muito especial. Eu tenho muita alegria de poder pastoreá-los. Como esse dia é anual, é por isso que eu fiz uma falazinha um pouquinho mais também, tá bom? Mas que Deus abençoe, estou muito feliz pela vida de vocês. Quero dizer aos irmãos que este ano, de muitas vitórias que iremos conquistar, amém, queridos? Acabou, glória a Deus. Eita, bateu fome, né? Amém, está na hora de terminar, né?
Mas vai ser um ano de muitas conquistas, porque você está firmando a sua casa na rocha. Amém? Pastor que te ensina a construir tua casa na rocha, ele vai te falar de algumas coisas, às vezes, entendeu? Mas tem gente que fala para você construir uma casa na areia. Gente, é rápido a construção. É rápido. A casa fica bonita do mesmo jeito, bota móvel, só tem um detalhe. Peça que nunca venha um vendaval, uma tempestade, nem sequer um vento forte, porque a tua casa vai cair. Aquele que te ensina a construir na rocha, primeiro ele está obedecendo o engenheiro, que é o Espírito Santo, o próprio Jesus, que disse, eu edificarei a minha igreja, e ele não edificou na areia. Então o engenheiro da igreja, Jesus, Yeshua HaMashiach, não é? Yeshua, Jesus Cristo, descendente de Davi, aquele que morreu na cruz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele nos manda construir uma casa sobre a rocha. Amém? Não aceite discurso barato, não aceite. Até se eu um dia der uma palavra tão fácil para você, você precisando de uma mais difícil, me cobre. Pastor, que negócio é esse? Você está facilitando demais comigo, por quê? Você quer agora que eu construa minha casa diferente? Não faça isso. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus e eu faço o que mesmo agora no final, gente? Eu não sei o que é programação, eu faço o quê? Só para finalizar, deixa para vocês? Então tá bom. Se não fosse atrapalhar a programação, eu queria estar aí, só para a gente finalizar o culto, com aquela sempre música de tradição final, cantar aquela música de novo para terminar, todo mundo recebendo a bênção sacerdotal hoje diferente, né? Aquela música nos abençoando. Podia ser? Vocês topariam? Só a irmã Sullivan. Então só a irmã Sullivan vem na frente depois, tá, irmã? Só você que disse com certeza. Ninguém quer, né, irmão? Tá bom. Pronto, eu devolvo a palavra e fica essa dica aí, só sugestão, tá? Se fugir a programação, não precisa seguir não. Hoje eu estou aqui também para ser ministrado. Obrigado, gente. Deus abençoe.